Então, boa tarde a todos. Gostaria, inicialmente, de saudar o nosso ministrante de hoje, professor Sérgio Adorno. Seja muito bem-vindo à Universidade de Caxias do Sul, ainda que virtualmente, né, dentro desse nosso projeto de extensão chamado Bate-Papo Criminal, que estamos promovendo desde o início aí da pandemia. Agradeço ao professor Robson de Vargas por estar conduzindo o projeto junto comigo, e também a professora Cláudia, que é a responsável por proporcionar este evento junto com a extensão. Agradeço também, registro a presença da professora Aline Pastoello. Agradeço também todos os presentes que estão participando do bate-papo e os que vão entrar em breve. Também quero rapidamente apresentar o currículo do professor Sérgio Adorno, porque dispensa maiores apresentações. O professor Sérgio Adorno, ele é doutor em Sociologia pela USP, pela Universidade de São Paulo. Ele é professor de Sociologia na Universidade de São Paulo e coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência da USP, né? Além de outras tantas atividades que desempenha ou já desempenhou. E lembro agora, com muito carinho, que estudei a obra Os Aprendizes do Poder no mestrado, que, salvo engano, foi reeditado o ano passado. É uma obra clássica dentro das ciências sociais brasileira. Então, professor, seja muito bem-vindo. Eu passo rapidamente a palavra ao professor Robson para tecer algumas considerações iniciais e a gente vai dar início ao evento. Robson, por favor. Obrigado, Bruno. Da mesma forma, quero aqui agradecer a participação, a presença do professor Adorno, que engrandece, sem dúvida, não só o nosso bate-papo criminal, mas a própria temática das ciências criminais aqui no meio desse nosso congresso, desse segundo congresso de ciências criminais que está sendo promovido. Também quero agradecer aqui a professora Cláudia, que tem sido uma incansável também nessa coordenação, nessa assessoria, a professora Aline, todos os nossos alunos. Eu sempre registro que, pela adesão deles, é que esse projeto tem sido levado adiante com esse sucesso. Então, Bruno, mais uma vez também registro aqui meu agradecimento a você e passo a palavra, então, ao professor Adorno para a sua participação. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas, professores, alunos. Quero cumprimentar e agradecer o convite do professor Bruno, do professor Robson e de toda a comissão organizadora. Dizer que eu me sinto muito honrado e feliz de estar aqui, né? E o que eu me propus a fazer é tecer algumas comentários, na verdade, a respeito do tema, né? Tendências do crime, do controle do crime da violência no Brasil contemporâneo. Só que, como eu sou sociólogo, eu tendo a contextualizar o tema para poder, de alguma maneira, entender melhor quais são, vamos dizer, os propósitos nessa exposição. E também porque, com isso, eu vou podendo falar de vários temas e talvez vocês, na hora do debate, possam ficar mais estimulados a fazer perguntas, né? Bom, eu vou começar falando do surgimento do Núcleo de Estudos da Violência na USP, que inicialmente foi uma iniciativa minha, do professor Paulo Sérgio Pinheiro, eu no departamento de Sociologia e ele no departamento de Ciência Política da USP, não é? Criamos esse núcleo, cujo objetivo era, de alguma maneira, refletir sobre direitos humanos no processo de transição democrática, não é? Posteriormente, veio se agregar ao núcleo a professora Secardia e jovens pesquisadores que, alguns deles ainda permanecem no núcleo e outros têm outras universidades, se associaram a outros centros, né? Quando o núcleo foi criado, isso foi em 1990
89, o objetivo era desenvolver uma reflexão sobre o seguinte problema, não é? Se nós olharmos as experiências ocidentais, sobretudo pós as duas grandes guerras na Europa, principalmente, nós vamos verificar que, vamos constatar que o processo de democratização das sociedades foi acompanhado da chamada pacificação interna, não é? Ou do controle, não é, legal e democrático da violência, nas suas mais diferentes formas. Isso não quer dizer que a violência não ocorra, mas foram consolidados mecanismos institucionais de resolução dos conflitos, de contenção do crime dentro, né, do Estado de Direito. Né? O que nós vimos no Brasil? Estamos atravessando o período de transição do regime autoritário, né, da ditadura militar para a democracia, né, e ao invés de nós observarmos uma tendência vamos dizer, a redução dos crimes, até porque com a democratização vamos dizer, a perseguição política estava sendo paulativamente erradicada e controlada, o que nós vamos ver é que, simultaneamente ao processo de transição democrática, há uma explosão de conflitos, não é? Que se configuram crimes na nossa legislação, legislação penal. Não é? Então, o nosso problema de investigação era tentar entender por que a democracia, não é, ou a marcha da redemocratização no país não estava logrando a pacificação interna e, ao contrário, estava, na verdade, convivendo com taxas muito elevadas de violência e, sobretudo, de certas modalidades de crime. Né? Quando eu falo em transição democrática, que é uma nota de rodapé, eu estou me referindo, na verdade, a dois momentos. Né? Um é o momento que vai de 1979 a 1985, né? E depois se estende até 1988, que é o período, não é, que se chama de remoção do chamado entulho autoritário, não é? Aquelas leis que, de alguma maneira, limitavam os direitos, limitavam as liberdades civis e públicas, não é? E que, de alguma maneira, a sua remoção significava a possibilidade de construir uma nova legalidade afinada com os princípios que regem as sociedades democráticas. Não é? Esse é o chamado período de transição. Não é? A partir de 1988, com a nova Constituição da República do Brasil, nós vamos iniciar um processo chamado de consolidação democrática, que é um processo, em geral, muito longo, não é? Na qual as instituições vão se consolidando, não é? Vão se transformando não só em instituições capazes de assegurar direitos, promover a justiça social e, sobretudo, não é, conter a violência dentro dos marcos legais. Não é? Esse período, em algumas sociedades, dura décadas, não é? Em outras sociedades foi mais curto, e aqui, segundo as nossas leituras e interpretações, o processo de consolidação ainda está em curso. Não é? Nós não podemos dizer que a democracia no Brasil está consolidada, até porque um dos grandes desafios da democracia, que é a redução das desigualdades sociais, não foi conquistado ao longo desses, pelo menos desses quase 30 anos de consolidação democrática. Nesse período, né, fim do regime autoritário, início da transição democrática, nós vamos perceber várias modalidades de violência que estão crescendo, né, e que estão, de alguma maneira, impactando a percepção dos cidadãos a respeito de lei, justiça, segurança, insegurança, né, e demandas em relação a como, né, garantir o controle legal da violência. Né. Eu diria, assim, pelo menos 4 modalidades de crimes. Né. Aqui eu também faço uma nota de rodapé. Nem toda violência é necessariamente codificada nas nossas leis penais como crime. Né.
há uma chamadas violências simbólicas, que são muitas vezes difíceis de serem enquadradas nos nossos códigos e leis penais, não é? Então, nem toda violência está inscrita como crime, né? E crime, de certo modo, é uma forma de violência escrita nos códigos, né? Embora também há crimes que não necessariamente implicam no uso da violência de uns contra outros, né? Mas, voltando ao tema, quer dizer, pelo menos 4 modalidades de ação violenta e criminal preocuparam a sociedade nos últimos 30 anos, né? Uma delas foi o crescimento da chamada delinquência comum, né? Sobretudo os crimes contra o patrimônio, os furtos e os roubos, né? As taxas são crescentes no Brasil inteiro, né? Em alguns estados da federação são muito altos, né? Principalmente se você compara as taxas por 100 mil habitantes com outros países, seja de países, vamos dizer, com estruturas sociais mais ou menos similares à do Brasil, seja em países onde há diferenças no tocante à estrutura social, no tocante à justiça social, né? As taxas são muito altas, né? Uma segunda modalidade foi o crescimento desde final dos anos 70, mais particularmente a partir de 1979, dos homicídios, né? Se a gente olha, ainda que as estatísticas há 3 décadas atrás não eram, vamos dizer, tão confiáveis, né? Nós tínhamos mais ou menos 9 homicídios por 100 mil habitantes no Brasil como um todo, né? Se nós olharmos hoje, nós temos cerca de 31, 32 homicídios por 100 mil habitantes. Quer dizer, num período de 3 décadas, quase 4 décadas, dizemos assim, houve digamos, triplicou o número de vítimas da chamada violência fatal, né? Essas violências, elas resultam de múltiplas, o homicídio, perdão, ele resulta de múltiplas motivações, né? Infelizmente, nós não temos um estudo muito sólido sobre essas motivações, porque nós não temos fontes de informação que nos permitam avaliar, né? Uma das fontes seriam os inquéritos policiais, né? Os inquéritos no Brasil privilegiam a investigação de crimes de autoria conhecida e menos os crimes de autoria desconhecida, né? O que significa isso? Significa que apenas, vamos dizer, para 10% do conjunto dos homicídios, nós podemos, pelo menos, ter uma ideia de quais são as motivações correntes, né? Em geral, conflitos de vizinhança, conflitos nas relações conjugais, né? Conflitos nas relações entre pais e filhos, conflitos nas relações de trabalho, né? E também, é claro, né, os conflitos que envolvam disputas entre delinquentes, quadrilhas, entre quadrilhas e a polícia, e, sobretudo, aqueles homicídios que, de alguma maneira, ocorrem por força da chegada e da expansão do crime organizado na sociedade brasileira, não é? Aquilo que se chama de crime organizado, e que se constituiu inicialmente em torno do comércio ilegal de drogas, né? Uma outra modalidade são as graves violações de direitos humanos, né? Então, o uso abusivo da força pelas forças policiais, né? Nas ruas, nas habitações populares, nas prisões, né? E que promovem, né, o crescimento dos homicídios, né? Se eu pegar os dados de São Paulo, nós vamos ver que essas mortes praticadas por policiais, seja durante serviço, seja fora do horário regular de trabalho, elas oscilaram muito ao longo do tempo. Em alguns momentos elas estiveram muito altas, em outros momentos elas decresceram, e desde 2015, no estado de São Paulo, elas vêm crescendo, né? Em compensação, as mortes em que policiais são vítimas
estão decrescendo e se estabilizando, né? Então, há um problema aqui, que todos nós conhecemos, que é o problema da violência policial com desfechos fatais, né? Uma outra modalidade, que eu já me referi a ela, são os conflitos nas relações interpessoais, né? Estudando processos penais, tendo processos penais como fonte, eu fiquei impressionado com uma intensidade da conflitualidade urbana nas relações interpessoais, né? Como eu disse, companheiros e suas companheiras, pais e filhos, irmãos, colegas de trabalho, vizinhos, né? Moradores de rua, em situação de rua, né? Então, pelo menos essas 4 modalidades de violência, elas foram conhecendo um certo crescimento, embora, não é, para algumas modalidades nós temos estatísticas melhor qualificadas, que permitem fazer uma avaliação mais precisa, e para outras, como crime organizado, os conflitos das relações interpessoais, nós não temos estatísticas tão, vamos dizer, aprimoradas que nos permitam uma avaliação melhor das temas. Mas tudo indica que as tendências são crescentes, né? Por exemplo, no caso de São Paulo, eu vou falar um pouquinho mais para frente, os homicídios tenderam a cair desde 2001, né? Os crimes contra o patrimônio continuam muito altos, né? Mas tudo indica um crescimento no Brasil inteiro das taxas de homicídio a partir de 2019, né? Então, uma nova tendência aí que está possivelmente uma nova tendência que está surgindo, né? A violência e o crime fazem parte da história social da sociedade brasileira, desde o período colonial, né? Embora certas modalidades de violência não fossem percebidas como violentas, né? Existe um clássico estudo da sociologia política, né? Homens Livres na Ordem Escravocrata, da professora Maria Silva de Carvalho Franco, em que ela aborda justamente, vamos dizer, o cotidiano da violência entre pessoas comuns, né? E ela estudou também processos penais, né? E ela se deu conta de como é que essa sociedade era uma sociedade de extrema conflitualidade, mas que a violência era aceita como um recurso normal na reconstituição da ordem fraturada, né? Então, a violência sempre existiu, né? Em alguns momentos com mais intensidade do que outros, em várias ações inclusive de contenção de revoltas e rebeliões locais, se utilizou da violência como um recurso de poder, né? Mas elas eram consideradas um recurso aceitável, tolerável e incorporado na cultura política daquela sociedade, né? O crime e a violência somente começam a ser percebidos como problemas públicos e, portanto, passíveis de intervenção política a partir justamente da transição democrática, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que nós vamos transitando por uma sociedade regida por leis, né, os cidadãos e cidadãs vão percebendo um crescimento da violência, e esse crescimento está lastreado em fatos, né? Pelo menos há uma farta documentação demonstrando que os crimes, de fato, cresceram, né? Bom, os crimes foram crescendo, né? E quando a gente fala numa história da violência e do crime, a gente não só fala da dinâmica da violência, mas a gente fala também das formas de contenção através de políticas públicas de segurança e justiça. Há um debate na literatura, no campo, sobretudo, da sociologia da violência, que se pergunta se houve políticas públicas de segurança e justiça no Brasil antes da transição democrática, né? Se no passado, na verdade, o funcionamento das agências policiais e dos tribunais de justiça não obedeciam a nenhuma orientação, a nenhuma linha, a nenhum programa de ação previamente formulado, né,
que pudesse caracterizar como políticas públicas de segurança e justiça. Eu não vou entrar nesse debate, é um debate ainda aceso, né? Mas o certo é que essas políticas começam a se explicitar politicamente a partir justamente da transição democrática, né? E o que a gente vai ver no começo da transição democrática e ao longo do processo de consolidação democrática é que, a despeito das profundas mudanças da sociedade brasileira, no âmbito do mercado, da política, do trabalho, das relações entre gênero, gerações, classes sociais, governantes e governados, a sociedade brasileira se tornou uma sociedade muito mais complexa, não é? O sistema de justiça criminal e as políticas de segurança permaneceram apegadas ao passado, né? Quer dizer, as políticas se resumem a ser políticas de repressão ao crime, e repressão significa identificar criminosos, apurar formalmente os crimes e condená-los, né? E essa cultura é uma cultura que se impregnou, né? Se intensificou durante a ditadura militar, tanto que muitos estudiosos falam das heranças do passado do regime autoritário ainda presentes nas forças policiais, por exemplo, né? E que demarcaram e ainda demarcam, de certo modo, né, as formas de contenção institucionais do crime e da violência na sociedade brasileira. Eu me lembro que, no final dos anos 70, início dos anos 80, ao longo dos anos 80, melhor, houve uma sequência de rebeliões nos presídios paulistas, né? Numa dessas rebeliões, a polícia, para conter uma das rebeliões, no presídio do interior de Presidente Prudente, foram mortos, se não me engano, 20 presos, né? E o coordenador, à época, do sistema penitenciário, ele deu uma declaração pública na qual eu sempre me refiro a ela, porque ela ilustra muito bem o sentido das políticas de segurança. Ele disse: não temos mortos a lamentar, né? Quer dizer, a ideia é um pouco essa, quer dizer, a repressão significava, inclusive, eliminar criminosos ou suspeitos de haverem cometido crimes, que é uma prática que, embora condenada pela sociedade, pela maioria da sociedade, ela continua sendo realizada, e muitas vezes, ambiguamente, com apoio de parte da opinião pública, né, distribuída entre várias classes sociais, né? Você vai encontrar essas opiniões favoráveis ao uso da violência para conter a violência, né, não só nas chamadas classes médias e altas da sociedade, entre moradores dos bairros que compõem as chamadas áreas protegidas e de infraestrutura urbana adequada, mas você também vai encontrar nos bairros que compõem as chamadas periferias urbanas, né, que muitas vezes são as vítimas potenciais dos crimes, né, e apesar de serem as vítimas potenciais dos crimes, muitos deles acham que violência se combate com mais violência, e, portanto, a presença de uma polícia violenta seria, grosso modo, muitas aspas, né, uma forma de garantir a ordem local. É claro que, do ponto de vista sociológico, a gente pode estudar o significado dessas opiniões, porque certamente, né, quando um cidadão de classe média alta e ele acaba dizendo que violência se combate com mais violência, não é o mesmo significado de um morador, de um trabalhador de baixa renda, não é, que tem, frequentemente, a sua vida, os seus parcos bens comprometidos, não é? E, portanto, para ele, a ordem tem um significado muito diferente, né? Bom, estou contando isso tudo para vocês, então nós temos um cenário de crescimento dos crimes, sobretudo dos crimes violentos, né, aqueles que envolvem o uso da violência para, né, agredir uns em relação a outros, as vítimas, né? E, por outro lado, temos um controle legal e social tradicional, convencional, não é? E que não acompanhou as mudanças
na sociedade brasileira nos últimos 40 anos. Né? Durante o período de transição democrática, nós vamos ver emergir um debate público sobre segurança pública, sobre o direito à segurança, né? De uma maneira muito polarizada. Né? De um lado, aqueles que defendem lei e ordem, inclusive a qualquer custo. Né? Ou seja, a polícia tem que ter instrumentos e força para conter a violência, né? As leis devem ser rigorosas, os crimes devem ser punidos, os criminosos devem ser encarcerados, né? E essa é a essência de uma política aparentemente adequada de segurança. Por outro lado, aqueles que se identificam com a defesa de direitos humanos, né? E que argumentam que políticas que apelam para o uso da violência, né, na verdade, estimulam um ciclo de violência e mais violência. Né? Quanto mais você usa da violência, mais as respostas e reações são violentas. Né? Então, a questão da segurança tem que ser pensada no interior de uma política de direitos humanos. Né? Mesmo os criminosos têm direito, né, à defesa, né, têm direito a cumprir a pena em condições adequadas, né, ser protegidos também, né, e isso significa que o direito penal não pode ser um direito de vingança, né? Ao contrário, ele deve promover a recuperação dos direitos civis de quem tenha sido condenado e recolhido às prisões. Né? Essa polarização apareceu muito, então, em termos do que, na literatura sociológica, nós chamamos políticas retributivas versus políticas distributivas. Né? Políticas retributivas querem dizer o seguinte: crime se combate com leis duras, né, com a aplicação rigorosa da lei e com a possibilidade das agências policiais utilizarem de todos os seus recursos disponíveis, inclusive da coerção, para conter a violência a qualquer custo. Né? Então, isso é chamado de leis executivas. Há toda uma discussão nesse período da transição, mas que persiste ao longo do tempo, é que as nossas leis são muito condescendentes, muito frágeis, estimulam a impunidade, né? Em que as polícias estão limitadas no uso da força, né? Que os tribunais de justiça muitas vezes estão aprisionados em formalidades legais. Né? Eu me lembro muito bem quando eu entrevistei presos numa pesquisa há muitos anos atrás, aliás, entrevistei presos e entrevistei também policiais, entrevistei guardas de presídio, né? E os agentes públicos frequentemente diziam o seguinte: o que adianta? A polícia prende e a justiça solta, nós não podemos ter êxito em garantir segurança para o maior número. Né? Por outro lado, aqueles que falam em direitos humanos falam em políticas distributivas. O que são as políticas distributivas? Políticas sociais e de justiça social que reduzam as desigualdades, né? Reduzam os conflitos sociais e desestimulem o recurso, né, a deriva, como a gente muitas vezes fala, para o mundo do crime e da violência. Né? O problema é que essas duas ordens raramente conversam entre si, né? A não ser, mais recentemente, eu vou falar um pouquinho disso logo, apesar do meu tempo já estar bastante curto, mas... Né? Então, ao longo desse período, né, se eu pegar, por exemplo, o período que vai de 1980 até, vamos dizer, 2015, né, as políticas de segurança pública, de contenção da violência, elas oscilaram, né, entre lei e ordem, por um lado, e apelo aos direitos humanos, por outro, entre políticas retributivas e políticas distributivas. Né? Todos vocês sabem, né, eu não preciso me referir a isso, mas, de acordo com a Constituição brasileira,
né, a responsabilidade pela segurança pública é dos governos estaduais, né, auxiliados, né, pelas, vamos dizer, enfim, operando pelas duas forças, né, Polícia Militar e a Polícia Civil, e também com uma certa conjugação com as polícias municipais, né, que não têm as mesmas atribuições, mas que muitas vezes servem de apoio para as ações da Polícia Militar e da Polícia Civil, né. Bom, essa oscilação, né, ela aparece em vários estados da federação, né, particularmente em São Paulo, Rio, Pernambuco, Ceará, no Distrito Federal, aqui no Rio Grande do Sul, né, mas a gente vê o tempo todo, né, dependendo do governo e do partido que está no governo, ora um apelo maior às chamadas políticas de mão dura, ora um apelo maior às políticas de proteção de direitos, né, e que tende a ver o problema da segurança não apenas como um problema de lei e ordem, né, também como um problema de lei e ordem, mas também como um problema de justiça social, né. Então, o grande desafio do controle social e legal da violência é como fazer essas duas políticas convergirem, conversarem e, de alguma maneira, né, poderem desenvolver programas de investigação, programas de ação conjuntos, né. De modo geral, no começo da transição, e eu vivi isso com muita clareza, né, quem defendia lei e ordem não queria ouvir falar de defensores de direitos humanos, né. Os defensores eram pessoas idealistas, não conheciam a realidade, falavam sobre assuntos que não conheciam, né? E, por sua vez, né, as organizações de direitos humanos criticavam a polícia, mas não queriam enfrentar o problema da polícia, do policiamento, da segurança, né? Ao longo da transição democrática, alguns governos estaduais tentaram fazer esta associação, em alguns momentos com êxito, em outros momentos nem tanto, e a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, e os sucessivos governos, pelo menos até o governo da Dilma Rousseff, houve uma tentativa do governo federal, através dos programas nacionais de segurança pública e programas nacionais de direitos humanos, né, de tentar reunir todas essas forças, né, no sentido de elaborar programas de curto, médio e longo prazo que pudessem reduzir a violência e pudessem restituir a confiança dos cidadãos nas instituições do controle democrático da ordem pública, né, e pudessem, de outra maneira, fazer com que os cidadãos voltassem a sentir que as suas sociedades são sociedades seguras, né. Segurança é um elemento hoje cada vez mais forte da consolidação da democracia e de qualidade de vida, né. Nós sabemos o que é viver numa cidade, num país, onde, né, a ordem pública está minimamente controlada e você tem previsibilidade, né, sair à rua, sair à noite, né, seus filhos nas escolas, né, acontecem os crimes, né, mas eles não são tão recorrentes quanto em sociedades onde essas políticas são muito deficientes, né. Bom, ao longo desse período todo, né, eu diria que nós assistimos permanentemente este embate entre forças conservadoras comprometidas com as heranças autoritárias e forças progressistas associadas aos direitos humanos, associadas às políticas de justiça social, né? A partir dos anos 2000, né, houve uma mudança muito, eu não diria a partir, mas ela é mais visível a partir dos anos 2000, né? Houve uma mudança de qualidade no que eu chamaria de economia do crime, né? Claro, os crimes contra o patrimônio continuaram crescendo,
e num patamar cada vez mais elevado, não é? De modo geral também, os conflitos das relações interpessoais tenderam a se intensificar, não é? Então, vocês vejam todo o caso da violência doméstica, não é? A violência contra as mulheres, a violência contra as crianças, a violência contra LGBT, não é? A violência contra, que tem por foco jovens, pobres, negros, não é? A violência nas prisões, não é? E as respostas institucionais que permaneceram violentas, né? Nas ruas, nas habitações populares, nas favelas, né? Nos aglomerados urbanos precários. Então, o que eu estou tentando sugerir aqui é que a tendência foi uma mudança da qualidade do crime na economia do crime e, ao mesmo tempo, uma persistência das práticas tradicionais de policiamento, de polícia judiciária, de repressão aos crimes, né? Só que a mudança significa o quê? A chegada na década anterior e a expansão do chamado crime organizado na sociedade brasileira. Eu não vou entrar aqui na polêmica, talvez no debate a gente possa falar um pouco sobre se há ou não crime organizado no Brasil. Seja ou não as críticas que se possa fazer, se possam ser feitas ao conceito de crime organizado, de todo modo, é nítido, não é, que aquele padrão de crime em quadrilhas ou, não é, praticados por delinquentes, vamos dizer assim, entre aspas, solitários, ele foi cedendo lugar a essa modalidade de crime organizado, não é, que tem hierarquias, que são fortemente armados, que entram em confrontos com outras quadrilhas e que entram em confronto permanente com a polícia, não é? Que inicialmente tiveram como negócio comércio ilegal de drogas, né? Maconha e, sobretudo, cocaína, né? E mais recentemente as drogas sintéticas, né? E que vai se expandindo para além das fronteiras estaduais e nacionais, né? Quando eu comecei a trabalhar um pouco, fazer um estudo sobre política de segurança, eu não estava interessado no crime organizado, porque eu achava que o crime organizado era um fenômeno do Rio de Janeiro, né, dada a configuração ecológica, inclusive, da cidade do Rio de Janeiro, que, de alguma maneira, estabelecia essa confronto, não é, entre a favela e o asfalto, não é, entre os moradores dessas grandes habitações populares e as áreas, não é, de habitação de classe média e média alta, não é, e as pressões sobre os governantes para que a polícia pudesse eliminar, não é, eliminar criminosos, não é. Bom, então as pessoas me perguntavam por que você não estuda o crime organizado? Eu falei, não, o Rio de Janeiro tem excelentes pesquisadores que estão estudando o crime organizado. Para que eu vou competir com eles se eu posso me beneficiar da pesquisa que eles estão fazendo para compreender as mudanças que vêm operando no crime, né? Até que no início de 2000, no ano de 2001, houve uma grande rebelião sincronizada em 29 prisões do estado de São Paulo, e aí eu comecei a perceber que o fenômeno não era exclusivamente no Rio de Janeiro. O fenômeno existia em São Paulo, e a força era muito além do que nós imaginávamos, né? A história, eu não vou falar aqui, mas a gente pode até debater um pouquinho, a história do crime organizado é uma história de sua expansão, não é? E da mudança, inclusive, da sua nacionalização, né? O PCC, que é o primeiro comando da capital que domina, vamos dizer, o crime organizado no estado de São Paulo, ele ampliou as suas fronteiras estaduais e hoje, né, tem enormes contatos e intercâmbios com organizações similares, né, na América Latina, e também está se expandindo para fora, né, para a Europa e sobretudo para a Europa, né,
pelo menos as informações mais recentes que nós temos tido. Bom, e um fenômeno que também já era antigo e que está cada vez mais adquirindo expressão no debate sobre o crime organizado, que é as chamadas milícias, né? As milícias, como os estudos estão mostrando, se diferenciam muito deste crime organizado em torno do comércio ilegal de drogas, né? A venda de drogas, por exemplo, nos bairros onde predominam trabalhadores de baixa renda. Bom, eu vou terminando essa minha exposição, que eu já falei bastante, com 2 ou 3 observações, e daí faço um fecho, né? Ao longo de todo esse tempo, houve um grande interesse acadêmico no estudo do crime da violência, né? Não era uma área prestigiada do ponto de vista no campo das ciências sociais, né? Eu me lembro que no começo nós éramos vistos como, vamos dizer assim, como um grupo estranho. Por quê? Porque os grandes temas eram os temas do desenvolvimento, da participação política, da representação, né? O crime era uma espécie assim, de uma patologia que o desenvolvimento social acabaria corrigindo com o tempo, né? Então, estudar o crime era mais ou menos uma tarefa secundária, né? Mas, à medida que o crime foi se tornando, né, um problema social central, né, nas políticas públicas, né, esse interesse foi se tornando cada vez mais forte, foi estimulando a formação de grupos de pesquisa nas universidades e centros privados, né, foi estimulando a formação de recursos humanos especializados, a qualificação das fontes de informação, o desenvolvimento de um programa de pesquisa, o aproveitamento de novas tecnologias informacionais, bancos de dados, georreferenciamento, análise de redes, avaliação de políticas mediante metodologias muito rigorosas, né? E, à medida que essas pesquisas vão ganhando expressão pública, vão sendo reconhecidas e vão ganhando legitimidade, começa a haver um interesse do poder público em conversar com o mundo acadêmico, né? As relações entre os acadêmicos e, sobretudo, as agências policiais nunca foram muito boas, né? Era sempre uma relação de confronto e de desconfiança mútua, né? Ao longo desses anos, algumas barreiras foram sendo, vamos dizer, amenizadas, né? Então, hoje, há muitos policiais militares que vão à universidade fazer cursos, né? Que vivem a vida universitária, que se formam dentro do espírito das universidades, né? E, ao mesmo tempo, nós, pesquisadores, tivemos que, de alguma maneira, entender melhor, numa perspectiva mais, propriamente dizendo, antropológica, entender melhor como funciona, né, o modo de ver, sentir e pensar desses agentes encarregados do controle da ordem pública, né? Então, foi havendo cada vez mais uma maior proximidade, né? Vários dos pesquisadores, muitos foram mobilizados como assessores, né? Muitos de nós participamos de editais de pesquisa, colaboramos em pesquisas de interesse das corporações, né? O Núcleo de Estudo da Violência fez um grande estudo sobre a formação de policiais militares e civis, né? E, para isso, também, papel das agências de fomento, né, as fundações de amparo à pesquisa no Brasil inteiro, né, o CNPq, a CAPES, a FINEP, tiveram um papel muito importante no financiamento, não apenas de pesquisas, vamos dizer, quase artesanais, mas pesquisas hoje cada vez mais organizadas e de médio e longo alcance, né, dos quais se procura extrair resultados para a formulação de políticas públicas de segurança, né. Nesse período também, o poder público também começa a sentir a sua responsabilidade na formulação de diretrizes nacionais que pudessem colaborar com os governos estaduais, né. Eu não vou entrar também em detalhes aqui, mas isso é um capítulo à parte, essa história da relação entre a academia e o poder público, não é? Mas basta vocês lerem os planos nacionais de direitos humanos e os programas nacionais de segurança pública para verificar
o quanto, não é, pesquisadores influenciaram a formulação e mesmo a implementação desses programas, apesar das tensões e dos conflitos que eles geraram, não é, e apesar das dificuldades, porque, por exemplo, o acesso às fontes de dados permaneceu. Não é? Permaneceu o acesso, as dificuldades de acesso às fontes documentais e aos dados permanecem ainda hoje com muita força. Bom, para terminar, eu diria mais ou menos o seguinte, quer dizer, nós estamos numa era, então, de expansão do crime organizado, não é? De fortalecimento dessa forma de organização, que são as milícias, né? Eu recomendo a todos que se interessem, acabou de sair um livro, é de um jornalista e cientista político, ele é pesquisador lá do Núcleo da Violência, que se chama A República das Milícias, né? Dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, e vocês entendem todo o processo histórico de constituição das milícias, como elas chegaram a ser o que são hoje, e quais as relações das milícias com os poderes locais, regionais e nacionais. Né? Se a gente quer entender hoje o crime, a gente tem que entender, de alguma maneira, tem que entender o papel das milícias. A explosão dos conflitos das relações interpessoais segue intensa. Né? Basta ver o cenário da violência nas relações de gênero, contra as mulheres, para que a gente tenha muita clareza de como esse fenômeno tem se expandido e tem se agravado nos últimos anos. Do ponto de vista do poder público, o que nós estamos assistindo recentemente, no atual governo, é o desmantelamento das iniciativas inovadoras, né? A persistência de políticas de mão dura, o estímulo a essas políticas de mão dura, né? O estímulo às políticas de armamento da população, né? Que vinham sendo controladas desde o início dos anos 2000, desde do Estatuto do Desarmamento de 2003, né? Os crimes voltam a crescer rapidamente, estamos vendo a expansão das facções no Brasil e a expansão dos negócios ilegais, não apenas o tráfico ilegal de drogas, mas uma série de outras modalidades, as conexões com a chamada esse crime organizado que envolve as relações entre políticos, empresários e agentes do Estado, né? A interrupção nos diálogos entre a academia e o poder público e uma enorme rarefação do apoio de agências como CNPq e CAPES na realização das pesquisas, né? Então, eu termino aqui dizendo que o cenário que nós estamos assistindo é um cenário regressivo, né? De crescimento dos crimes, de retorno das políticas convencionais e tradicionais que produzem mais efeitos perversos do que efeitos de contenção do crime dentro dos marcos do Estado de Direito, né? E nós estamos vendo também uma desmobilização e uma desqualificação de outros atores, não necessariamente vinculados às agências de ordem, na promoção da segurança e da justiça. Em todas as sociedades onde a segurança foi se consolidando, né, pelo menos com padrões mínimos, né, outras agências de políticas sociais contribuíram para a redução dos crimes, porque investiram nas políticas chamadas políticas educacionais, voltadas para adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes e pré-adultos, né, que, de alguma maneira, desestimula o ingresso desses jovens no mundo do crime. Eu acho que era isso que eu queria falar e eu me coloco agora à disposição para perguntas. Muito obrigado, professor Sérgio Adorno, pela brilhante exposição. O pessoal que quiser fazer algum questionamento pode deixar registrado no chat. Não sei o Robson, mas eu tenho alguns questionamentos. Bruno, eu teria um também, apenas, de repente, depois tu pode fazer, na sequência, já encaminhar os teus também. Se o professor Sérgio pudesse, de repente, depois, dar uma pincelada em relação à violência praticada pelo Estado. Como é que o professor Sérgio vê
o Estado hoje como um agente de violência, de que forma a gente poderia perceber nas ações estatais, né, de repente, aliado ali a um determinado estilo de governo, propostas de governo, como isso, de alguma forma, pode potencializar a violência na sociedade, essas manifestações, seria nesse sentido. Eu começaria respondendo a sua pergunta com uma espécie de hipótese, né, hipótese de pesquisa. É impossível contar a história da violência e do crime sem falar da participação do Estado, inclusive no agravamento da situação da violência. Essa é uma hipótese que eu trabalho durante vários anos, né? Quer dizer, o Estado, ele se envolve, seja com intervenções violentas, né? Através das suas agências de coerção, né? Sobretudo as polícias, e particularmente as polícias militares, né? E também por omissão. Né? Quer dizer, as duas formas, na verdade, de envolvimento é por ação direta ou por omissão, quer dizer, deixar de intervir nos momentos... Agora, precisamos deixar muito claro duas questões, professor Robson. A primeira delas, eu vou me lembrar aqui de um estudo do historiador Hobsbawm, em que ele analisa a crise da ordem pública neste final do século XX, início do século XXI. Né? O Hobsbawm se pergunta, justamente, está mais difícil manter a ordem hoje do que no passado? E a resposta dele, sim, está. Né? Ele vai apresentar várias razões, uma delas é a famosa tese do sociólogo, historiador Norberto Elias, a respeito do processo civilizatório, ou seja, nós estaríamos vivendo agora um momento de processo descivilizatório. Né? E o Brasil é um exemplo claro disso, né? Quer dizer, xingamentos, a falta de respeito à dignidade dos outros, né? Essa polarização que de alguma maneira agride, não é? Fisicamente e moralmente, não é? As pessoas que participam de um debate ou que se opõem no debate, não é? E o Hobsbawm, além dessa questão descivilizatória, não é, que ele falou, o Hobsbawm é um historiador muito interessante, ele diz assim, na frase dele assim, veja xingamentos e palavrões que só eram admissíveis entre soldados durante a guerra, hoje são correntes, são frequentes. Né? Então, esse é um dado. Né? O Brasil, a minha hipótese é que a gente nunca passou por um processo civilizatório tal como Elias descreveu no processo europeu. Então, nós já temos uma certa fragilidade. Né? Essa ideia de que você pode agredir, por exemplo, o corpo da mulher, o corpo da criança, que você pode, de alguma maneira, confinar as pessoas com muita crueldade, etc., não é um fenômeno, não é um fenômeno. O escritor Érico Veríssimo, num dos seus livros, aquele Incidente em Antares, ele começa justamente descrevendo uma briga de famílias e os meios que eles utilizavam eram violentíssimos. Né? Não vou nem descrever aqui, porque eu estaria fazendo uma violência com a audiência. Não é? Então, esta é uma sociedade que tem um lastro de violência enraizado. Não é? Um repertório que muitas vezes é mobilizado em situações de conflito. Agora, o Hobsbawm também chama atenção pelo fato de que, no mundo inteiro, as sociedades estão se tornando cada vez mais militarizadas. Ele fala isso, isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Então, é um fenômeno na qual a questão da ordem virou uma questão fundamentalmente de controle policial dos comportamentos. E daí toda a tecnologia de vigilância, que se por um lado oferece uma certa sensação de segurança, por outro lado também, ela produz uma sensação de que nós não temos mais vida autônoma e livre, porque nós estamos permanentemente sendo objetos de vigilância, cometendo crimes ou não. Então, a sociedade brasileira tem um processo civilizatório, digamos assim, turbulento.
Um antigo embaixador e cientista político, Alain Rouquier, escreveu um livro chamado América Latina, o Extremo Ocidente. Então, ele diz que a gente não pode nos comparar vamos dizer, passo a passo com o processo civilizatório no mundo ocidental, mas também nós temos singularidades. Né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que nós temos uma longa tradição de um Estado autoritário no país. Né? E o laço desse Estado autoritário é o autoritarismo da sociedade. Paulo Sérgio Pinheiro e outros pesquisadores, no começo achávamos que com a transição democrática, o autoritarismo do Estado sendo contido, você ia ter uma sociedade civil livre. Bom, daí o que nós vamos descobrir? Que o laço do Estado autoritário era a sociedade autoritária. Né? A dificuldade de lidar com as suas diferenças, a dificuldade de lidar com a desigualdade social, com a pobreza, com os pobres, né? Com a dificuldade de imaginar suas singularidades. Né? Então, nós somos uma sociedade com o Estado autoritário cada vez mais militarizada. Né? Basta ver como lidamos com os protestos coletivos, né? Basta ver como a polícia intervém, quem quer que seja, em qualquer lugar, a qualquer momento. Né? Eu, uma vez, fui parado pela polícia e revistaram o meu carro, tudo. Eu perguntei por que eu estou sendo revistado. Ele falou, não, porque o seu carro tem aquela película escura e o senhor podia estar sendo vítima de um sequestro. Eu falei assim, mas o senhor consegue me ver. E eu estava na direção. Aí ele virou e falou assim, não, mas a gente sabia que o senhor não é bandido. Ele falou, por que você sabia que eu não sou bandido? Ele falou assim, porque o senhor desceu tremendo. E o bandido não tem medo da polícia. O cidadão tem. Então, se perpetuam essas representações. Quer dizer, o bom cidadão é aquele que tem medo da polícia. E todos os estudos que falam sobre a legitimidade das instituições, nós estamos fazendo um grande estudo sobre legitimidade lá no Núcleo de Estudo da Violência, mostram que a polícia é um instrumento que tem poder coercitivo. No entanto, para que ela possa funcionar com legitimidade e credibilidade junto aos cidadãos, é preciso ter um equilíbrio entre medo e confiança. Quer dizer, eu tenho que acreditar na polícia porque a polícia me defende contra a insegurança da sociedade. Agora, se eu não posso acreditar nisso, eu só tenho medo, essa polícia não me protege. Então, quando a polícia fala, as pessoas não acreditam na polícia. Por quê? Porque a polícia não se faz objeto de credibilidade junto aos cidadãos. Então, eu diria para você que o Estado é parte, seguramente, não é? Em muitas ações, todos nós sabemos que o Estado intervém, não é? E depois vão tentar justificar. Não é? E para uma parte da sociedade, é bom que assim seja. E, claro, para nós que somos pesquisadores, estudiosos, temos profunda confiança no uso arbitrário da força, né? E, sobretudo, pela força do Estado. Né? Não sei se responde, mas eu acho que eu pensaria um pouco nessa direção. Obrigado. Obrigado. Eu tenho uma questão, acho que depois a Aline, que também é a nossa professora das Ciências Sociais, acho que também vai provocar algum questionamento, já para puxar para esse lado da violência do Estado e da violência policial, professor. Alguns estão investindo em algumas políticas ou algumas ideias de que instaurar câmeras de filmagem nos policiais, nos uniformes ou nas viaturas poderia ajudar a trazer uma maior transparência e, portanto, maior controle das abordagens, etc. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, diante de um contexto de uma polícia que em determinados lugares se transforma em milícias, que se ela tem a capacidade de extorquir, de matar e etc., por que ela não quebraria simplesmente a câmera de segurança, esconderia, desligaria, ou como muitos fazem, tiram a identificação do uniforme quando vão praticar algum ato de violência policial. Se puder falar um pouquinho sobre isso, eu ficaria muito satisfeito. Eu até fui estimulado a produzir uma pesquisa sobre o uso dessas câmeras
pelos policiais em São Paulo. Depois acabou não dando certo e eu não levei para frente esta proposta. Eu, particularmente, esses anos todos, eu não sou contra, como sociólogo, ao uso de tecnologias para inovar no âmbito das ações coletivas, das ações sociais. Eu não sou contra, né? Eu, como sociólogo, eu me referencio muito nos clássicos estudos do Karl Mannheim sobre tecnologias sociais, né, e o seu efeito. Agora, é claro, a tecnologia é um instrumento de intervenção, mas não significa que a gente deva apostar, né, porque além de todas essas questões que você coloca, né, de policiais, de alguma maneira, tentarem criar obstáculos para que as imagens sejam gravadas, há um outro elemento mais importante. Você pode gravar, e a pergunta é, a corporação vai processar, de acordo com a lei, os casos graves de intervenção policial violenta? Ele tem um problema de fundo, né? Eu acho, cada vez mais, que a polícia não é uma instituição homogênea, né? Nem a militar, nem a civil, ainda que, aparentemente, elas apareçam muito homogêneas pela disciplina, sobretudo na polícia militar, né? A disciplina, a hierarquia, etc. Mas, se você for olhar, elas não são muito homogêneas, até porque a composição social delas também é muito diferenciadas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem policiais que não primam pela honestidade, você tem policiais honestos, que são trabalhadores, pais de família, e que não querem envolvimento, e que, portanto, para eles a Câmara será uma garantia contra possíveis arbitrariedades no interior da corporação, né? Agora, também tem uma outra questão importante, é que eu acho que no Rio Grande do Sul isso não é diferente, que é o caso de você ter certos grupos de direção das polícias militares que são inteiramente favoráveis a um saneamento interno da corporação. A pergunta é, qual é o poder que esse segmento tem em relação, né, às práticas hegemônicas no interior da corporação? Mas a minha sensação que eu tenho inúmeros policiais, inclusive que foram alunos nossos, são doutores hoje em sociologia e ciência política, né? Uma vez eu tive numa reunião, num momento de muita crise, e um deles me deu uma aula de direitos humanos que eu, por um lado, fiquei feliz que ele foi nosso aluno, mas, por outro lado, eu falei assim, eu podia ter sido poupado de ter vindo aqui ouvir, né? Mas eu acho que, então, o complexo é esse, é como transformar essa política numa política efetivamente de saneamento da instituição. Eu fiz meu pós-doutorado na França, e na época eu fiz um grande estudo sobre organizações policiais, sobretudo na França, na Inglaterra, na Alemanha, né? E eu me lembro um texto que eu li, que para mim foi muito marcante, que era um estudo sobre a polícia inglesa, os Bobs, né? Então, eles se perguntavam uma coisa impressionante, que eles estavam percebendo, em determinado período, o envolvimento de policiais ingleses com a corrupção. E o pesquisador perguntava, o que explica isso? Então, ele vai estudar a história, ele vai verificar que, vamos dizer assim, durante muitos anos, até mais ou menos final dos anos 60, as políticas, vamos dizer, profissionais internas eram muito rigorosas e, sobretudo, incidiam sobre o comportamento do policial fora das atividades profissionais. Se ele era casado, tinha filhos, onde ele circulava, se ele bebia, onde que ele bebia, com quem que ele se encontrava. Bom, aí veio o movimento dos direitos civis. E aí veio o movimento dentro da polícia dizendo o seguinte, nós queremos também liberdade, nós queremos também sermos tratados como cidadão. Então ele começa a perceber que há uma correlação entre esta flexibilização do controle sobre o policial, sobre a vida privada do policial, e o envolvimento com... Então a discussão é, vamos retornar ao velho modelo, ou como é que nós vamos lidar com isso?
E a resposta um pouco do estudo é mais ou menos o seguinte: sim, eles têm direito a ter uma vida livre, né? Mas que outros instrumentos nós podemos ter para garantir uma separação rigorosa entre o mundo profissional e as outras atividades, né? Mais ou menos isso. Obrigado, professor. Já temos uma pergunta no chat de um aluno nosso que é policial civil, né? Aluno da nossa especialização, por sinal, um excelente aluno. E sobre essa questão que o senhor falou, né, de que muitos policiais gostariam de ter essa filmagem como resguardo, eu já ouvi de vários orientandos e de alunos, né, que gostariam de ter a atividade policial filmada para se proteger em um eventual PAD, em alguma coisa nesse sentido. Mas o Ricardo, ele pergunta, né, se uma redução nas agências policiais, como a desmilitarização da polícia militar, a redução das polícias ou a reformulação das agências estatais de segurança pública, se elas poderiam reduzir os índices de violência no Brasil. Bom, de tudo que eu estudei, eu não sou um grande, por exemplo, vocês aí no Rio Grande do Sul tem um grande estudioso da polícia, que é o professor José Vicente Tavares dos Santos. Ele tem um estudo maravilhoso sobre a formação das polícias em inúmeros países da Europa, da América do Norte, e ele certamente responderia essa pergunta com muito mais propriedade do que eu. Eu acho que, em tese, a chamada polícia de ciclo único, né, polícia unificada, onde você teria uma outra reordenação do trabalho policial, né, de alguma maneira articulando o trabalho de vigilância, o trabalho de prevenção e o trabalho de polícia judiciária, né, que você pudesse fazer, de fato, um encadeamento melhor, provavelmente isso resultaria em ganhos de eficiência, né, e também em termos de resultados profissionais. Agora, eu sou sociólogo e também reconheço que a história da formação da Polícia Civil e a história da formação da Polícia Militar são histórias muito diferentes. Então, você chegar agora por decreto dizer estão unificadas as polícias, etc., não vai dar certo, né? Então, isso teria que ser um processo de curto, médio e longo prazo, com etapas a serem cumpridas e com um enorme acordo da sociedade com o Estado, independentemente de governos. Teria que ser um acordo de Estado. Quer dizer, nós vamos, nos próximos 50 anos, a nossa meta é fazer tais mudanças, né? E eu acho também que tem que se discutir muito a questão da efetiva profissionalização dos policiais. Essa profissionalização existe, mas ela não é completa, não é? O que envolve também uma melhoria na qualificação do ponto de vista das habilidades, não é? Talvez usar menos a força e mais a inteligência, não é? Como a gente tem, de alguma maneira, falado. E, claro, policial é uma atividade hoje cada vez mais essencial. Para que ele possa exercer um trabalho de confiabilidade, ele precisa ter condições de trabalho, não é? Adequadas, não é? E, sobretudo, salários. Não é possível que um trabalhador da área de segurança pública receba salários tão indignos pela missão que é realizada, pelo risco que ele enfrenta, não é? Então, isso eu acho que é uma questão que precisa ser efetivamente abordada. Agora, para isso é preciso uma enorme conjugação de forças na sociedade, né? Inclusive forças conservadoras e progressistas, em que eles vão ter que criar um fundo de entendimento comum e elaborar um plano estratégico de reorganização das polícias no prazo, sei lá, de 50 anos, né? E que possa ser um processo assimilado ao longo do tempo e não uma coisa que imposta vai suscitar resistências, né? É um pouco o que eu penso. Eu não sei se eu estou certo, mas, enfim. Obrigado, professor. Não sei se a Aline tem algum questionamento, senão eu tenho um final, que o nosso teto de limite é às 7h30, porque começa o próximo painel. Eu só queria fazer um comentário, novamente. É uma honra poder assistir o professor Sérgio Adorno. Eu fiz minha formação da graduação ao doutorado na Sociologia da URGS
e sempre foi uma grande referência, né? Eu trabalho com um tema que também flerta muito com a questão da conflitualidade, que é a questão dos refugiados, e trabalhei com Colômbia, né? Então tive que estudar muita história da Colômbia, e quando a gente começa a enxergar essas questões das milícias, e que as milícias não são atuais, né? Bom, lá em São Paulo tem toda uma experiência histórica, né? Com o Esquadrão da Morte e outras expressões. Aqui também nós temos, a gente enxerga muito mais, né? Do que uma discussão na área né, da segurança pública, mas a gente enxerga a nossa cultura política. E eu vejo muitos alunos aqui meus das ciências políticas, e para mim é uma alegria, né, poder estar compartilhando com eles esses momentos para a gente entender, bom, exatamente, não existe Estado autoritário se a sociedade também não for, né? Essas coisas estão muito conectadas, e é o tipo de reflexão que a gente precisa urgentemente, né, fazer no Brasil. E eu só queria sugerir daí para quem se interessa, assim, por os estudos com a polícia, claro, o professor José Vicente é a nossa referência aqui, mas a gente tem um trabalho, que eu vou colocar o link aqui no chat, do Didier Fassin, que é um antropólogo francês, que eu trabalho por conta da questão da migração, mas ele também fez uma etnografia com policiais franceses. Então, ele passou muito tempo na convivência desse patrulhamento, principalmente nos banlieues, né, nos bairros em que tem muitos imigrantes em Paris. Então, eu vou colocar aqui para os estudantes que se interessam. Eu gostaria de ter, Aline, porque eu não conheço esse trabalho. Eu vou colocar, eu achei o link da Amazon, né, eu acho que só está a tradução para o espanhol, né, mas o nome, né, é A Força da Ordem. E aí é muito interessante para a gente ver, porque muitas vezes o que acaba é a gente né, enxergamos um discurso que é muito polarizado, mas é exatamente como o senhor falou, a polícia ela merece, né, o operador da segurança pública, ele merece um salário, ele merece condições, ele tem família e ele vive nessa sociedade, né, ele não está à parte. Então, eu acho essa referência bem importante, e agradeço muito ao senhor, assim, para mim foi uma honra poder lhe escutar. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Sérgio. Eu só tenho uma pergunta de encerramento, então, né, para não tomar mais do seu tempo, porque nós temos muitos pesquisadores aqui, a gente teve 7 grupos de trabalho no Congresso, e vários estão aqui, né, que são jovens pesquisadores, ou que estão iniciando, que já têm mais uma experiência, e eu queria perguntar, né, na sua visão, quais são os principais problemas e desafios que nós temos na pesquisa científica, na área do estudo da segurança pública e da criminalidade em nosso país? Se eu comparo com a experiência acumulada em países como Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa, é claro que a tradição deles é muito mais sólida do que a nossa, que é uma tradição recente, de 30 a 40 anos. Né? Há um livro que foi coordenado por 3 pesquisadores, pelo Rodrigo Azevedo, pelo Renato Sérgio de Lima e pelo Raton, os pioneiros da sociologia da violência, do estudo da violência no país. Né? E eu estou nessa categoria de pioneiros. Se eu olho o que era no passado e o que é hoje, é claro que houve um avanço do ponto de vista da pesquisa muito sólido, né, em termos de qualidade da pesquisa, refinamento de tratamento conceitual, teórico. A questão, por exemplo, a melhoria da qualidade das estatísticas policiais foi tarefa dos pesquisadores. Esses pesquisadores que começaram a apresentar as inconsistências e inconsistências e que foram, pouco a pouco, fazendo com que as autoridades se convencessem que precisariam ter estatísticas melhores, né? Então, se você compara com a experiência externa, nós temos uma experiência muito recente, né? Agora, eu entendo que nós já temos um cabedal de conhecimento suficiente para traduzir resultados de investigação em políticas e planos de ação concretos. Há pelo menos 4 ou 5 revisões de literatura que foram feitas nesses últimos 40 anos, que mostram a quantidade de estudos que têm sido feitos. Né? Eu falei aqui da violência, mas claro, se eu tivesse que dar um curso, cada um dos tópicos que eu coloquei era uma aula. Né?
Então, milícia, crime organizado, violência doméstica, questão do racismo, que eu falei muito en passant, não é? Então, eu acho que hoje nós já podemos tirar conclusões que possam ser traduzidas em políticas concretas. Eu acho que já podemos fazer isso. Agora, todos vocês sabem que nem sempre saber é poder, né? E a maioria das vezes, o fato de você ter conhecimento, coisa que nós estamos vendo atualmente no governo, é que nós não somos ouvidos, né? Porque nós somos esquerda, somos direitos humanos, estamos ligados com interesses que não são nacionais, né? Então, por exemplo, há uma ruptura na relação entre a academia e o poder público. E o nosso interesse vamos dizer, interesse com a democracia e com a qualidade de vida dos cidadãos. Quer dizer, eu diria, me identifico com a esquerda, embora não me identifico com partidos, mas me identifico com a esquerda. O que é para mim esquerda? É justiça social. O que é justiça social? É tratar da questão da desigualdade. E, ao tratar da questão da desigualdade, eu preciso tratar da questão da violência e do modo de contenção da violência. Por quê? Porque a violência nos divide. A violência, na verdade, é um instrumento de produção de desigualdades. Tratar da violência e lutar por políticas de redução da desigualdade é lutar por políticas de redução das desigualdades sociais. E nisso eu me identifico. Se essa é uma demanda tradicional das esquerdas, então, desculpa, eu sou esquerda, né? Pode alguns não gostarem, mas eu sou assim, e vou fazer, né? Enfim. Professor, muitíssimo obrigado, eu só tenho a agradecer, foi uma honra e uma grande oportunidade poder ter te ouvido aqui durante esse bate-papo criminal, em nome da Universidade de Caxias do Sul, né, eu agradeço, coloco as portas da instituição sempre abertas. Também eu recomendo a todos que estão nos assistindo, nós tivemos um painel hoje de manhã sobre segurança pública e tivemos Camila Nunes Dias e Jaqueline Muniz junto conosco, debatendo esses temas, né? E referências brasileiras nessa área. E muitíssimo obrigado, professor, foi de fato uma oportunidade única, uma honra para todos nós que estudamos violência, né, que estudamos o crime no Brasil. O senhor é uma referência, né, é uma leitura obrigatória para todos nós, e muito obrigado mesmo. Eu agradeço também a simpatia deste convite, a oportunidade de estar junto com vocês, e espero que daqui surjam muitos pesquisadores e que a gente possa ter, apesar das adversidades presentes, que a gente possa ter uma sociedade melhor e mais justa, e que a gente possa conviver melhor, inclusive com os conflitos sociais que fazem parte da nossa vida. Então, uma boa noite, muito obrigado, e boa continuidade dos eventos. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite.